Vamos começar então, pessoal? Muito bem, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Pai, nós ficamos muito felizes, ó Pai, por saber da notícia dos irmãos, ó Pai, obrigado por essa troca de informação, obrigado pela saúde do pastor, a minha, Pai, obrigado por isso que nós conversamos aqui essa manhã, Pai. Também agradecemos por essa oportunidade mais uma vez de estarmos juntos por meio da tecnologia, de podermos juntos estudar um pouco mais a tua palavra, nos aprofundarmos mais em conhecer o Senhor, conhecer a sua sã doutrina, conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado, Pai, para nós. Obrigado, Senhor Deus, por esse acesso e que o Espírito Santo do Senhor possa nos capacitar, possa encher, Senhor Deus, a nossa mente, possa nos dar a sabedoria que vem de Ti, nos dar o discernimento, Pai, que somente o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, pessoal. Começou a gravar, amor? Tudo certo aí? Muito bem. Semana passada, nós terminamos o capítulo 3, né, do livro de Romanos, onde a gente viu Paulo concluindo aquele raciocínio dele, né, de que todos pecaram e, portanto, todos estão sujeitos à ira de Deus e todos precisam da justiça de Deus, todos precisam da justificação de Deus. E a gente viu também a defesa de Paulo, que essa justificação ela se dá por meio da fé em Jesus Cristo, por meio daquelas palavrinhas que a gente estudou, né, da justificação, da redenção, da propiciação, né? E o capítulo 3 do livro de Romanos, ele termina já com uma introdução ao capítulo 4, onde Paulo volta um pouquinho de novo àquela questão da lei, né? Ele pergunta, ele faz aquela jogadinha, né, que a gente chama a gente chama de diatribe, né? Que é uma conversa entre ele mesmo, né? Onde ele fala, né? E onde fica então o orgulho, né? Ele comenta, foi totalmente destruído por meio da lei das obras? Não, pelo contrário, da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Não seria também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé, o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, o capítulo 3 termina com essa conversa de Paulo com ele mesmo, né, falando sobre a questão da lei dos judeus e da fé. E agora, no capítulo 4, nós vamos ter aí o exemplo de Abraão, né? O capítulo 4 praticamente inteiro fala sobre Abraão, tirando aí dois textos, né, dois versículos que falam sobre Davi, mas é o capítulo que vai falar sobre a justificação de Abraão, né? Sobre a ideia de como que Abraão foi justificado, e aí, a partir de Abraão, Paulo vai usar o exemplo dele para concluir, para nos mostrar como que ocorre esse processo de justificação. Então, vamos ler o texto inteiro, como a gente tem feito. Hoje o texto é um pouco grande, pessoal, mas é um texto mais simples, então eu decidi fazer ele inteiro, tá? Eu vou começar a ler, então, na minha versão, vocês podem acompanhar na de vocês. Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso foi atribuído por justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça.
Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé que teve, quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os que da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Muito bem. O texto, às vezes, parece um pouco complicado, né, a primeiro momento, mas é bem claro que ele vai falar sobre Abraão e sobre a justiça que vem de Abraão, né? Paulo ele vai usar o exemplo do Antigo Testamento para falar sobre a justificação de Abraão. O texto base aí de Paulo, pessoal, eu não sei se vocês, acho que vale a pena talvez a gente ler, está lá em Gênesis capítulo 15, que é o texto sobre a promessa de Deus para Abraão. Não só Gênesis capítulo 15, mas de modo geral, né? Toda a história de Abraão, né? Paulo ele vai usar Abraão como um exemplo, mas lá no Gênesis capítulo 15, a gente vai ver a aliança que Deus fez com Abraão. E aí, o texto, essa aliança vem depois de alguns acontecimentos, né? Depois de Abraão ter saído da sua terra, lá de Ur, depois de Abraão ter vivenciado lá aquela briga não, né? Aquela conversa com Ló, que ele se separou de Ló, e depois de Abraão ter feito uma guerra e aí ter ofertado ao sacerdote lá de Melquisedeque, né? Os despojos de guerra, e aí Deus aparece aqui fazendo a sua aliança com Abraão. Eu vou ler só os primeiros versículos, só para a gente se situar no Antigo Testamento, tá bom? Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, começa assim, ó. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você
será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, e aí ele vai colocar: traga-me um novilho, uma cabra, e aí nós vamos ver aí mais uma aliança sendo formada, né, dessa aliança do Antigo Testamento, onde que havia um sacrifício como sinal da aliança. E lá no capítulo 17, também de Gênesis, nós vamos ver a instituição da circuncisão, né? Onde Deus pede para que Abraão proceda com a circuncisão como sinal, né, da aliança que ele formou com Abraão. Então, é com base nesse texto, tá, pessoal, que o livro de Romanos vai falar e vai nos explicar. Pode passar para o próximo slide, amor? Então, o texto começa aí, né, com essa pergunta: que diremos, então, a respeito de Abraão? Né? Aqui, Paulo usa Abraão, já começa falando que ele vai falar sobre Abraão, né, sobre esse patriarca que, para o povo judeu, ele era considerado o pai, né, do povo judeu, o pai segundo a carne, né, o descendente do povo judeu aí, né, e aí ele era tido como um grande exemplo, né, um homem a ser seguido, né, um exemplo de fé do povo judeu. Então esse Abraão aí que é citado e que Paulo vai falar. Então aqui Paulo vai usar de um personagem que é inquestionável do Antigo Testamento, um personagem de muita importância tanto para o povo judeu quanto para o povo que nós, né, que somos os gentios. E aí ele vai usar desse exemplo para concluir a sua lógica, né? E aí ele pergunta, né? O que Abraão conseguiu? O que aconteceu com Abraão? Né? Ele era o pai dos judeus, né? E aqui pai, vale ressaltar que para o judeu a palavra pai ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de descendente, mas também tem o sentido de ser igual, de ter a mesma natureza, ou de ser exemplo, de ser padrão, tá? Então, a ideia de pai aqui, a gente também tem um pouco disso, né? Quando a gente fala que, sei lá, Newton é o pai do cálculo, né? Não quer dizer que ele gerou todas as pessoas que calculam, né, necessariamente, mas que ele é o exemplo, que ele é o primeiro que fez essa descoberta do cálculo. Então, a mesma ideia aqui é Abraão como sendo o pai daqueles que têm fé, né? Muito bem. E aí Paulo já coloca de início o seu argumento. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. O que Paulo vai falar? Ele vai falar, gente, se a justificação de Abraão foi porque ele fez alguma coisa, ele é digno de muita de glória, de muita glória. Por quê? Porque ele conseguiu criar uma dívida para com Deus, né? Deus tem uma dívida, Deus tem que cumprir nele alguma coisa porque ele é merecedor, né? Então ele criou, ele é digno de louvor. Mas a gente está falando do Deus criador, do Deus salvador. E aí ele vem falar, não diante de Deus. Não é diante de Deus que ele tem que se orgulhar se ele foi justificado por obras. Por quê? Porque nós humanos não temos como nos gloriar de alguma coisa diante de Deus, porque nós somos criatura. E ele é o nosso criador. Então Paulo já coloca aqui de cara essa ideia de que não foi por obras, né? Porque Deus não tem dívida para com ninguém, né? E ele vai continuar com esse exemplo. Ele vai falar, pois como diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Eu achei interessante, só um adendo aqui, ele não fala assim,
como está escrito no Antigo Testamento. Ele creu em Deus, não. Ele diz como diz a Escritura, como se a Escritura realmente fosse algo, como se fosse não, né? Mostrando que a Escritura é algo vivo, né? Algo que fala realmente conosco, né? Algo que mostra o que tem ali a resposta para as dúvidas e para os questionamentos, né? E aí ele vai usar essa expressão, como diz a Escritura. E ela diz, né? A gente viu isso lá em Gênesis 15:6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. A palavra aqui, atribuído, ela tem um sentido, pessoal, muito interessante. Pode dar um enter, eu só coloquei ela em grego. Isso. Ela é a palavra logizomai, que tem a ver com o termo, é um termo financeiro. Ela tem a ver com conta bancária. É a mesma coisa de foi creditado como justiça e foi depositado, né, como justiça. Tem essa ideia financeira, tá? Foi dado a ele como justiça. E aí, nessa mesma ideia financeira, que Paulo vai falar do salário. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como uma dívida. O que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro que eu acho que em português perdeu um pouco do sentido, mas em grego a ideia do texto aqui é que não é de acordo com a graça, mas de acordo com uma dívida, de acordo com um débito, né? O que Paulo está querendo dizer? Que se a gente trabalha, né, isso é normal, é-se esperado de que o empregador deposite em nossa conta o salário, né? O crédito referente ao meu trabalho. E se uma vez que ele deposita, o empregador deposita na conta o salário, ele não está depositando porque ele é bonzinho ou porque ele está querendo agradar a gente. Ele está depositando porque é uma dívida. Ele precisa depositar para quitar essa dívida de um trabalhador que é merecedor do seu salário. Mas a justiça de Deus não é isso. E é isso que Paulo usa esse exemplo. Não é uma dívida que Deus deposita para aqueles que fazem boas obras. Porque se assim fosse, não seria pela graça, seria por dívida, né? Essa é a ideia aí desse texto que ele está colocando. Então, Paulo está usando a ideia de Abraão, da justificação de Abraão, ele tá dando alguns exemplos para falar que a justificação dele não foi pelas obras, né? A gente vai ver alguns nãos aí. Não foi pelas obras, né? Porque se fosse pelas obras, não seria pela graça, né? Seria por um merecimento, né? Aí ele coloca, mas para quem não trabalha, aqui é a ideia de que é pela graça, né? Para quem não é merecedor do salário, né? Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada, lhe é atribuída, né? É depositada como forma de justiça, ou seja, como recompensa de algo que não se tem, né? De que não se teria direito. Essa é a ideia da justificação aqui, tá? O texto lá de Josué 24:2, a gente tem às vezes a ideia de que Abraão, né, era merecedor de tudo que aconteceu. E aí eu só coloquei o texto de Josué porque a própria Bíblia nos diz que Abraão também era idólatra lá no seu meio, né? Josué 24:2 diz assim, ó. Eu vou ler aqui só para vocês poderem pegar. Então Josué disse a todo o seu povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam do lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Então, essa ideia de que Abraão veio de um povo idólatra, né? De um meio pecaminoso também, né? Então, essa ideia de que não merecia também. Foi graça que foi derramada sobre a vida de Abraão. A justificação ali não foi pela obra de Abraão, mas foi pela graça, né? Por favor totalmente merecido. Oi?
Pode ir. E aí também ele vai usar um outro texto. Perdão. Eu coloquei aí um texto do Stott, porque eu não sabia que tinha essa discussão, mas tem uma discussão muito interessante, na verdade, teológica, entre os reformadores e a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ela tem a crença de que uma vez que você crê em Jesus, você se torna justo instantaneamente pelo fato de crer em Jesus. E aí, os reformadores, eles defendiam de que a justiça, nós éramos justificados, nós éramos tidos como justos, mas não justos por inteiro. E aí houve essa briga na época, né? E aí o Joe Stott vem usar esse texto aqui como exemplo. Ele diz assim: os reformadores, por certo, tinham razão ao dizerem que quando Deus justifica os pecadores, ele não os torna justos, pois este é o processo da santificação. Pelo contrário, ele os declara justos, isto é, imputa-lhes justiça, ou seja, acredita justiça na sua conta, considerando-os e tratando-os como legalmente justos, né? Nós não somos justos, mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, Deus nos trata como justos, nos vê como justos, né? Mas não é o fato de nós sermos justos, nós somos ainda pecadores. E aí o processo de nos tornarmos justos é o processo de santificação, né? Ficou claro até aqui? Muito bem. Vamos continuar então, volta aí no texto, mano. E aí, Paulo vai colocar o exemplo agora de Davi, mas é um exemplo bem só para reforçar o que ele diz. Ele não vai muito adentro da vida de Davi, mas ele vai falar sobre o Salmo 32, lá onde Davi ele cita a bem-aventurança daquele que tem, né, as suas obras os seus pecados perdoados. Desculpa. O Salmo diz assim: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir o pecado. E aqui, pessoal, é o mesmo verbo, né? Atribuir é aquele verbo acreditar, aquele verbo que ele estava citando antes, né? Então, aqui, ele usa esse exemplo para dizer que Deus ele não nos atribui, ele não acredita na nossa conta o que seria devido, que seria a nossa dívida, né? O nosso pecado, né? Mas ele acredita na nossa conta o quê? A justiça, porque essa justiça vem através de Cristo, né? Através da morte de Cristo. E é essa a diferença aí, por isso que ele vai citar esse texto de Davi, né? Como ilustração aí da atribuição da justiça que não nos é devida e a não atribuição do pecado que nos é devido, tá? E aí, bem-aventurado o homem que tem essa experiência, né? De ser atribuído como justo, né? De ter atribuído justiça em vez de ter atribuído pecado. Então, aqui fecha a ideia de que a justificação de Abraão não foi pelas obras, tá? Mas aí eu acho que vale a pena a gente citar. Você pode falar para mim, mas em Tiago 2:25, Keino, o que a gente pode ver lá em Tiago 2:25? Abre a sua Bíblia lá em Tiago, pessoal. Eu não coloquei aí no slide, mas eu acho interessante a gente saber dessa diferença. Tiago diz assim, ó, lá no 2, vou começar no 18, tá? Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras? Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu toda a Escritura, e diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus? Assim vocês percebem que uma pessoa justificada pelas obras e não somente pela fé?
Opa, parece confuso, né? Na verdade, Tiago usa o mesmo exemplo de Paulo. Paulo está falando que foi pela fé, e parece que Tiago está usando o mesmo exemplo para falar que é pelas obras, né? Mas, na verdade, pessoal, a ênfase que Tiago está dando aí é a ênfase de que a fé produz uma obra, e na vida de Abraão ela também produziu uma obra. Que obra foi essa? Né? A obra lá do sacrifício de Isaac. Né? Essa obra do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac, foi a demonstração da fé de Abraão. O que Tiago está falando é que a fé precisa vir com obra. A obra que mostra a sua fé. A obra que exemplifica a sua fé. Mas o que Paulo está falando, pessoal, é um pouco mais profundo. Paulo está falando que não é a obra que salva, não é o fazer, mas é a graça de Deus, é pela graça de Deus, e isso faz com que isso seja somente pela fé, porque se for por obras, a gente tem motivo de se gloriar, de se dizer merecedor, e aí Deus tem uma dívida para com a gente. Não são textos opostos, mas são textos complementares, né? No sentido de que Tiago está falando que a fé produz a obra, mas o que salva é a fé que é mostrada pelas obras, mas é a fé que salva. Não é o fato de fazer, porque Abraão não fez nada para merecer a justificação, mas depois ele fez como demonstração da sua fé. Tá? Eu não vou muito a fundo nessas diferenças, mas acho que deu para pegar de exemplo, né? Beleza? André? John, eu acho que me chama a atenção a palavra somente, né? Porque se Tiago falar que o homem não é salvo pela fé e sim pelas obras, aí, mas tem um somente aí, não é pela fé somente. Por quê? Porque a fé gera obras, né? Então, essa palavra somente, eu acho que não deixa, de uma forma lógica, uma ser oposta, né? Mas sim complementar, como você falou. Isso aí. Não, é isso aí. É isso aí. É a ideia do fruto, né, pessoal? A árvore que não produz fruto, ela não tem sentido, né? Jesus mesmo disse muitas vezes isso, né? Então, é o fruto da fé, é a obra, né? É a obra da fé, mas não a obra da lei, né? Que fica muito bem claro aqui no texto de Romanos, que não é essa obra que salva. Muito bem. Aqui, Paulo, então, fechou essa ideia de que não é pela obra que ocorreu a justificação de Abraão, e agora ele vai falar que também não foi pela circuncisão, né? E aí parece um pouco óbvio, né, pessoal? O argumento de Paulo é até simples aqui. Por quê? Porque o texto que fala que Abraão foi justificado, ele é lá no Gênesis capítulo 15. E a circuncisão é lá em Gênesis capítulo 17. Não tem cabimento você falar que a circuncisão foi o que justificou Abraão, né? Porque são fatos que aconteceram, a justificação, a Bíblia pelo menos nos diz que a justificação aconteceu antes da circuncisão. E é isso que Paulo vai usar de argumento. Essa bem-aventurança vem somente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Ou seja, lembra lá que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 3 sobre a circuncisão, né? Por quê? Porque existia entre os judeus a ideia de que a circuncisão era o que causava, o que era a origem da justiça de Deus, né? A justiça de Deus, o ser um cumpridor da lei, se mostrava através da circuncisão. E aí Paulo fala que não é através da circuncisão, nós já vimos isso, né? Mas existia essa crença de que a circuncisão era uma circuncisão justificadora, né? Aquele que era circunciso era justificado, era tido como justo, né? Porque ele era judeu, mas aquele que não era circunciso, não. E aí Paulo vai falar que não tem nada a ver. Por quê? Porque Abraão creu, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça antes da circuncisão. E aí ele vai falar no 10, ó. Como, pois, ele foi atribuída? Estando ele circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncisado. Né? Aqui, até os rabinos concordavam, né, de que um fato ocorreu bem antes do outro, né? Se eu não estou enganado,
eu posso estar errado aí nas datas, mas foi cerca de 30 anos antes, porque entre os dois textos aí tem o nascimento de Ismael e tudo mais aí, né? Então, tem um bom tempo aí entre um e outro. Mas aí você tem, né, essa demonstração de que Abraão foi justificado, essa demonstração não, né? Esse argumento de que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. E aí, a circuncisão é um sinal, é um selo de que foi atribuída a justiça de Deus quando ele ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a ele. Interessante a ideia aqui de que Paulo coloca que o fato de Abraão ter sido justificado antes da circuncisão faz com que ele seja o pai de todos os que creem, tanto os circuncisos quanto os incircuncisos. Por quê? Porque ele creu e ele foi tido como justo antes da circuncisão. E a circuncisão veio somente como um sinal da sua fé. Então, eu acho interessante esse argumento também de que Abraão é para nós também, né? Um pai. Ou seja, ele é origem e ele é exemplo, né? Ele é o primeiro e é também o exemplo de homem de fé a ser seguido aí, né? E aqui eu queria só dar um adendo também, pessoal. A circuncisão eu vejo muito como hoje, né? A ideia do batismo. O batismo também ele é para nós, né? Um sinal, um selo, uma proclamação pública, né? Um selo público de que você crê em Cristo, assim como a circuncisão também era. Mas o batismo em si não salva, né? Nós não podemos, nós não devemos deixar que o batismo tome o lugar que a circuncisão tinha nos argumentos de Paulo, né? De que a gente achar que o batismo por si só é suficiente ou é um sinal de salvação, né? O batismo não é um sinal de salvação. Ele é um selo de que a pessoa creu. Mas o fato de ser ou não batizado tem o mesmo peso de ser ou não justificado. O importante é a fé que está por trás e não o ato em si, tá? Aí ele coloca também, né? Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas andam nas pisadas da fé. Ou seja, ele fala assim, ele é o pai dos incircuncisos, né, como a gente já tinha visto antes, e ele é o pai dos circuncisos. Mas quais circuncidados? Como Paulo disse antes, não basta ser circuncidado, é preciso andar na fé. Então, ele é o pai daqueles que andam na fé, sejam circuncidados ou não. Tá? Continuando o argumento de Paulo, ele vai falar sobre a lei agora. Então, ele falou, né, que nós não éramos, que Abraão não foi justificado pela obra, que Abraão não foi justificado pela circuncisão, e obviamente, né, se ele não foi pela circuncisão, imagine se ele foi pela lei. Abraão nem tinha noção ainda da lei. A lei veio com Moisés 400 anos depois, né? Então, não tinha o menor sentido falar que Abraão foi justificado pela lei, porque não tinha nem menção da lei na época de Abraão. Mas aí Paulo vai usar esse argumento aí para falar sobre a lei também. E ele diz assim, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, mas sim por meio da justiça da fé, né? Então, não foi através da lei que aconteceu lá em Moisés que veio a promessa de que eles herdariam a terra e de que eles seriam bênção para todas as nações, né? Pois se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. De novo, pois se os da lei que são os herdeiros do quê? Aqueles filhos da promessa, né? Aqueles que Deus falou que iria fazer multidões, né? Que ele seria o pai de muitas nações. Se essas nações de que o texto está falando são o povo judeu, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Por quê? Porque daí, de novo, volta a ser por lei, e por lei volta a ser por obra. E aí, quando é por obra, não é mais a promessa, não é mais a fé, é a obra. Né? Então, por isso que cancela essa promessa,
Por que cancela-se? Porque a lei não foi cumprida em momento nenhum da Bíblia. Se a lei não foi cumprida e se a herança é através da lei, então eles perderam a herança. Concorda? Esse é o raciocínio. Se você tem uma promessa e se essa promessa se tivesse baseada na lei, o fato de não ter se cumprido a lei cancelaria-se a promessa. Mas não é isso. Paulo está falando que é pela fé, justamente porque a promessa não foi quebrada. E aí ele usa o exemplo, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Qual ira? A ira de Deus, né? Porque a lei suscita a ira de Deus, porque ela mostra o pecado. E aonde não há lei, também não há transgressão da lei. Porque a fé, a promessa é pela fé, e pela fé não há transgressão. Não há uma contrapartida de Abraão na promessa. A promessa ela não foi feita no caráter, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Mas ela foi no sentido de eu vou fazer. Então ela foi uma promessa. Abraão só precisava crer. Ele não precisava fazer mais nada. Não tinha um pré-requisito, né? Essa é a ideia do texto aí. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Ou seja, ela é dada por Deus, ela é de graça, né? Ela é dada pela misericórdia de Deus, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos. De novo, essa ideia, né, de que se fosse pela lei, teria que ser cumprida a lei para que se tivesse a garantia da promessa. E aí a promessa não foi pela lei. Pode clicar aí, amor, acho que é um texto. Isso. É uma citação do Stott, que fala exatamente isso que eu estou comentando com vocês. A linguagem da lei, que é você tem que fazer isso, né? Você faça isso, não faça aquilo. Requer o quê? Obediência. Deus mandou, eu cumpro, eu faço. E a linguagem da promessa, que é eu vou fazer, Deus falando, né? Eu vou fazer, exige o quê? Fé. Não exige outra coisa. Não tem como você cumprir a promessa. A promessa você simplesmente acredita. O que Deus disse a Abraão não foi obedeça esta lei e eu o abençoarei. Mas ele disse, eu o abençoarei. Creia na promessa. Essa é a ideia do texto. Tá? Muito bem. E aí ele coloca, né? Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, né? E aqui a ideia a ideia de Gênesis é muito clara, né? Abraão foi pai, Abraão seria, a promessa de Deus é que ele seria pai de muitas nações. E aí o povo judeu tinha essa convicção de que eles eram os descendentes de Abraão, os filhos da promessa, né? Mas a gente sabe que a promessa que foi dada a Abraão é que através da sua descendência, ou seja, através de Jesus Cristo, todas as nações seriam benditas, né? E aí, por isso que ele é o pai de muitas nações, né? Porque foi através dele que veio Cristo e através da sua fé, ele é o exemplo para nós hoje, né? Então, essa ideia que esse texto que é bem relevante para nós hoje, né? E aí coloquei só o texto A, pessoal, do 17, porque o B eu coloquei no próximo slide, tá? Que é a ideia de que é pela fé. Se não é pela obra, se não é pela circuncisão, se não é pela lei, é pelo que ele foi justificado. E aí Paulo chega na conclusão, foi pela fé. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança. Eu acho muito legal esse texto. Esperando contra a esperança. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que ele havia dito. Então, o que Abraão fez? Abraão, primeiro, ele creu num Deus que ele sabia que tinha poder, né? O Deus criador. É o Deus que vivifica os mortos e que chama as existências as coisas que não existem. Ou seja, o Deus criador, o Deus que ressuscita e que cria, né? E aí, esse Deus é o Deus que Abraão, e aqui eu acho sensacional, esperando contra a esperança. Ou seja, não tinha mais esperança nenhuma em ser pai. Ele já tinha quase 100 anos, o próprio texto do livro vai falar. A sua esposa, muito idosa, acho que a Sara tinha 80 anos, né? Estou errado na idade, gente? Desculpa.
Ele é 90, enfim. Sara já é muito idosa, ele muito idoso, ele sem vigor físico, Sara sem vigor, né? E aí ele esperando, ou seja, crendo na promessa, mesmo sem ter base, às vezes, lógica para crer, base no sentido, lógica no sentido natural, né? Não existia mais esperança natural dele ser pai, mas ele esperou em Deus. Ele esperou em Deus. E ele creu que ele seria pai de muitas nações, segundo o que se ele havia dito, assim será a sua descendência, né? Como as estrelas do céu, muitas, muitas e muitas. Então, Abraão ele se apegou na fé, se apegou na promessa desse Deus que ele sabia que tinha poder, e aí ele esperou, ele teve fé de esperar, de ver essa promessa sendo cumprida na sua vida. E aí eu acho também interessante essa ideia do texto que Paulo coloca, de que ele teve sim questionamentos, mas ele não enfraqueceu a sua fé. Sem enfraquecer sua fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Ou seja, ele sabia de que era impossível. Ele sabia de que naturalmente isso era impossível. Só que isso não enfraqueceu a sua fé. O fato dele saber que era impossível, dele pedir para Deus esse filho, sabendo que era impossível, não diminuiu a sua fé, né? Não enfraqueceu a sua fé, mas ele creu no Deus do impossível. Eu acho isso sensacional. E aí ele continua o texto. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aqui eu acho interessante, pessoal, porque ele não duvidou por incredulidade, achando que Deus não podia fazer. Ele falou que era impossível, né? A gente vê lá no texto que ele já tinha idade, que ele falou que ele já tinha idade, que a sua mulher já tinha idade. Só que isso não diminuiu a sua fé. Por quê? Porque a dúvida, né? Esses questionamentos, se não são por incredulidade, eles não são o contrário de fé, mas eles fortalecem a nossa fé. Então, quando a gente tem dúvidas sinceras diante de Deus, isso não anula a nossa fé. O que anula a nossa fé é a incredulidade. Achar que Deus não pode, ou achar que Deus não faz, né? Isso sim anula a fé, mas a dúvida em si não, né? E aí continua o texto, né? A dúvida dele fortaleceu, ele não duvidou por incredulidade, mas a dúvida dele fortaleceu a sua fé, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu acho interessante essa ideia aqui do Stott, por isso que eu citei ela aqui embaixo, de que uma promessa, uma pessoa só cumpre uma promessa, cumpre ou não as promessas, não necessariamente se ela tem poder para fazer, mas também pelo fato do seu caráter, de querer ou não cumprir, né? E aí, vou ler o texto aqui para vocês poderem ver. Uma pessoa cumpre ou não suas promessas? Uma pessoa cumpre ou não suas promessas? Isso não depende somente dela ter condições de cumpri-las, mas também de sua disposição por fazê-lo. Ou melhor dizendo, por detrás de toda promessa jaz o caráter da pessoa que a fez. E Abraão sabia disso. Por quê? Porque Deus é o Deus fiel, além de ter o poder para cumprir, ele é um Deus de fidelidade. Ele cumpre o que promete, né? E Abraão sabia disso. Ele sabia do Deus Criador e tinha convicção de que ele tinha poder e caráter, né? E fidelidade de cumprir. E aí, por isso, ele creu. Então, a sua fé tinha base, né? Tinha fundamento na fidelidade e no poder de Deus. Isso eu acho bem interessante aqui, a ideia que é colocada no texto. E aí, concluindo esse texto, pessoal, vem a ideia de Abraão e a gente agora, né? Deixa eu digitar alguma coisa errada aí. Versículo 23 começa assim: e as palavras, não tem esse A. E as palavras lhe foi atribuído,
foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós, igualmente, nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, esse texto foi atribuído à justiça a Abraão, pela fé, não é somente para ele, mas é também para nós, que nós recebemos também esse crédito de justiça quando a gente tem a fé na salvação, a fé em Jesus Cristo, né? A fé na salvação, no Deus provedor da salvação. Porque Deus é o único que tem esse poder e o caráter e a fidelidade de ser o Deus que salva, né? Então, a fé é a fé que crê nesse Deus provedor, a fé que crê na justiça, no Deus que provê a justiça através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí o texto do versículo 25 diz assim, o qual, Jesus Cristo, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, aqui Paulo vai falar, né, que o nosso pecado, nosso erro foi a causa do sacrifício de Cristo. Jesus morreu na cruz por causa do nosso pecado. E a partir do momento que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, de que ele lhe foi imputado a justiça diante do que ele fez, nós também, junto com eles, somos justificados, né? Ele pagou o preço pelo nosso pecado naquela cruz. Isso faz com que a gente se torne justo, tenha, né, esse crédito de justiça diante de Deus, que a gente seja considerado justo diante de Deus. Eu coloquei só duas citações para terminar, pessoal. Uma do Stott e outra do Wesley. Diz assim, a fé não é enterrar a cabeça na areia, nem torrar os miolos. Não no sentido de pensar. Torrar os miolos no sentido de queimar todo o neurônio. No sentido de não considerar mais nada lógico. Para acreditar naquilo que sabemos não ser verdade. Ou então, assobiar no escuro para esquecer o medo. Pelo contrário, a fé é uma confiança racional. Não se pode crer sem pensar. Eu acho essa frase sensacional. Abraão tinha base para crer em Deus, porque ele conhecia, ele sabia que Deus era o Deus criador e ele sabia que Deus era fiel para cumprir suas promessas. E por isso ele creu. Com base nisso ele creu. Apesar de também saber que as coisas, humanamente falando, eram impossíveis ele ter filho, né? Ele creu porque ele sabia do Deus poderoso e do Deus fiel que ele servia. E aí o texto vem nos mostrar, John Stott vem falar que a fé ela precisa ser racional. A gente precisa saber em que a gente está crendo. Entender a lógica da salvação, pessoal, é fortalecer a nossa fé. É fortalecer a base da nossa fé. Então, pensar, estudar, nos deleitar nessas questões teológicas não é uma conversa para encher linguiça, mas é fortalecer a nossa fé. Eu acho isso sensacional. E aí, continuando, uma frase também do Wesley, que eu achei interessante, que diz assim, em esperança contra toda a esperança humana, ou desespero próprio, eu creio. A fé, potente fé, vê a promessa, apenas a promessa, e pode rir até do impossível na certeza de que o que ele prometeu, ele há de cumprir. Né? Então, eu acho um texto interessante do Wesley que fala sobre a nossa fé naquilo que Deus promete, né? Nas promessas de Deus. Mesmo contra toda esperança, mesmo contra o desespero próprio, mesmo contra o impossível. Né? A fé, ela crê na promessa daquele que prometeu, que é o Deus do impossível. Amém? Eu acho que é esse texto isso que Paulo quer nos mostrar, né? Falando sobre Abraão, e espero que vocês tenham entendido um pouco mais esse exemplo de Abraão, e assim como eu, tenha a sua fé fortalecida, né? Em saber que Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre aquilo que ele promete, né? E não é pelas obras, não é por coisa nenhuma, é pela fé, né? Basta crer nele que a sua promessa se faz real na nossa vida. Amém?
Muito bem, pessoal. Alguém queria falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Pode acrescentar aí. Quem quiser falar, fica à vontade. Não? Falei bastante hoje, né? Como sempre, eu falo pra caramba. Não? Então vamos orar, então. Pastor, você pode orar, por favor? Ok. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta ministração que o Senhor pôde falar conosco através do teu servo, e cada vez mais nós possamos não somente ser conhecedores da sua palavra, mas como foi dito, que a nossa fé possa ser acrescentada, possa ser aumentada, para que possamos aplicar todo esse conhecimento, ó Pai. Principalmente nesses dias maus, de tantas incertezas, ó Pai, eu creio que o que realmente é necessário para nós, para que não venhamos a desviar do caminho seguro, o caminho certo, que é o caminho do Senhor, realmente será a nossa fé, ó Pai. Então, nos ajude nesse sentido a ter o entendimento necessário e que a gente possa, então, ser desafiado, assim como os heróis da fé, esses homens que o Senhor deixou como demonstração, como exemplo para as nossas vidas, realmente nós venhamos a segui-los também nos dias de hoje, Pai. Muito obrigado, abençoe esta semana que se inicia e também possa colocar em situações onde a nossa fé seja provada. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.